E vamos agora à nossa conversa de toda sexta-feira com Márcio Bleiner e o Café com Cultura. Hoje no nosso Café com Cultura nós conferimos uma dica de teatro que de forma inteligente e muito bem humorada conta a história de um fugitivo da Inquisição rumo à América. É o espetáculo A Descoberta das Américas e quem fala mais sobre esse assunto é Júlio Adrião, nosso convidado do Café com Cultura de hoje. Júlio, bom dia. Eu queria, para começar, pedir para você falar um pouquinho sobre esse espetáculo. Bom, o espetáculo é um texto original do Dario Fo, que é um dramaturgo italiano, né? Ganhou o Prêmio Nobel pela sua obra teatral, dramatúrgica. E o Dario Fo tem por gosto revisitar situações históricas ou personagens históricos de forma irônica, dando uma outra visão de um fato amplamente conhecido. É o caso desse espetáculo que ele cria esse personagem João Padan, que é um personagem fictício, mas que faz um percurso de aproximação da América, né, no início do século XVI, todo baseado em... A história que a gente conta é toda baseada em fatos reais que foram narrados pelo cronista Cabeça de Vaca e que é encontrado aí nas livrarias aí pela LPM. O livro chama-se Naufrágios e Comentários. Esses fatos são revisitados e narrados de forma muito irônica, muito bem-humorada até certo ponto, para proporcionar ao público uma nova reflexão sobre o que de fato deve ter sido aquele período. Você imagina o que é que deve ter sido, né? Chegar aqui, ou na América, porque é a descoberta das Américas, né? E então, assim, é a possibilidade da gente pensar com os olhos sob a ótica de quem viveu aquilo mesmo, de fato, e narrou com muita simplicidade, muita sinceridade, fatos terríveis, como massacres, aprisionamento, a tensão de ser comido pelos índios, aos poucos ir passando, uma vez prisioneiro, e entendendo a dinâmica dos índios, e por esperteza e por acasos, e aos poucos sendo aceito pelos índios. Então o espetáculo é um pouco isso. Esse personagem é um pouco sem uma moral definida, ele escapa da Inquisição, entra por acaso numa caravela de Colombo, fugindo. Quando ele se dá conta, ele já está em alto mar, acha que está livre, e chegam em Santo Domingos e começa aí as velhas peripécias, ele sempre tentando retornar ao velho mundo, mas encontrando sempre situações adversas. Então tem o naufrágio, tem o aprisionamento, tem a permanência com os índios, as batalhas terríveis que ele presencia, a morte dos índios. Então é um espetáculo onde o público ri muito, mas também tem momentos de grande reflexão onde o pessoal não ri nada, fica fechado mesmo, fica aquela coisa tensa e aquelas grandes pausas, né? E vai se aproximando do final e ele mais ou menos ele entende por que os índios são massacrados pelos portugueses. Ele acha que é porque eles não são cristãos, então ele resolve catequizar os índios. E aí é mais uma situação bastante cômica, porque imagina o que era explicar para os índios determinadas coisas que não faziam parte da ideia deles, né? Então ele tenta adaptar a catequese, o cristianismo. Então é muito divertido e, ao mesmo tempo, por ser irônico, você fica avaliando o que deve ter sido de fato aquele período ali, aquelas ações todas, né? Eu não vou contar como é que ela termina, mas digamos que esse personagem acaba sofrendo uma transformação de alma durante o espetáculo. O espetáculo termina de forma serena, reflexiva, e acredito que esse personagem fictício, na verdade, deva ter de fato existido, porque ele, na verdade, outros como ele, são aqueles que, de fato, são provavelmente os nossos antepassados, aqueles que vieram de lá e, né, deram origem à nossa raça tão miscigenada, né, que vem de toda a América, né? Júlio, fala um pouco sobre essa oficina que você está dando lá no Teatro Plácido de Castro. O trabalho tem sido muito gratificante para mim, é uma troca, na verdade, eu me alimento muito disso, aprendo muito, porque são muitas humanidades, e pela primeira vez aqui no Acre está sendo uma descoberta para mim também. A Descoberta das Américas está me fazendo descobrir o Brasil.
E o Acre é um estado que tem particularidades únicas no nosso grande estado brasileiro, né? Pela sua história, pela sua geografia, pela sua gente que formou o Acre, né? E estou muito bem impressionado. Ainda bem que eu vou ficar 2 semanas, vou ter tempo de fazer as coisas com calma, como se deve. Júlio, eu queria agradecer muito a tua presença no nosso Café com Cultura de hoje e queria pedir para você chamar os nossos telespectadores para também conferirem a Descoberta das Américas. Então, estou aguardando todo mundo a partir de quarta-feira, dia 10, quarta, quinta, sexta e sábado, 10, 11, 12 e 13 agora de junho, né? No teatro lá da usina João Donato, às 20 horas, ok? Aguardo todo mundo lá, vai ser um prazer dividir com vocês o meu momento acriano e nos conhecermos um pouco mais. Valeu? E esse foi o nosso Jornal de hoje. Obrigado pela sua companhia. Tenha um bom dia e até segunda-feira.